Bom dia, Theo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, fala bom dia. Pronto agora. Você quer comer manga? Mamãe já acordou, já dobrou muitas roupas e ainda tem roupas na sala para dobrar. Mas, graças a Deus, já dobrei muitas e eu peguei 3 cestas dessas. Que eu quero criar esse hábito de quando dobrar as roupas, separar as minhas, do Gui e do Theo e roupas para lavar. Que às vezes as roupas se misturam. Algumas pecinhas de roupas sujas do Theo, né? Enfim. Porque nem sempre sou eu que dou banho, às vezes é o Gui, às vezes o momento não é propício para colocar a roupa na roupa suja e acaba deixando em algum lugar e mistura. Então eu separei aquelas roupas que estão sujas, já arrumei a cama do Theo, arrumei nossa cama e vou colocar cada roupa no armário do seu dono. E meu filho quer comer. O que você quer? Gente, deixei esse feijão de molho ontem. E hoje eu vou trocar água. Vou cozinhar ele por volta de umas 11 horas. Agora são umas 9 e poucos. Eu tenho andado muito cansada. E eu sei já o que é. Então minha meta para o próximo mês é voltar a tomar meus suplementos. Ômega 3 e as vitaminas. E vou começar hoje a me exercitar em casa. E amanhã é sexta-feira. E eu vou começar a fazer umas caminhadas. Né? Nunca fiz isso na minha vida. Mas eu tô querendo testar coisas novas na minha rotina. O Theo tá ali brincando com o Zoe na sala. Cuidado! Levanta, não foi nada demais. Tô falando. Levanta, filho. Foi sem querer. Mamãe vai cortar sua manga, tá? Aí, meu querido, quer manga, né, Tetel? Depois vou cozinhar um ovinho também. Eu fui na feira. Terça-feira. Minha sacola está ali até hoje, que eu não consegui limpar as coisas e guardar. Faltando essa energia aí na vida do crente. Tá, frutinha aqui. Manguinha. Uhum.
Gente, eu amo roupas de frio. E aí tá meio chuvoso aqui hoje no Rio. Então, vou colocar calça no ferro em casa. Tem essa blusinha aqui. Geralmente aqui as crianças ficam só de fralda o dia todo. É uma alegria pra mãe poder colocar a roupa na criança, porque aqui é muito quente, né? Então esse tempo chuvosinho, vou botar roupa no meu filho, uma das poucas vezes desde que ele nasceu. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, iô. E nesse sítio tinha um porco. Ia, ia, oi. Como faz o porco? Como ele faz? Era... Era coin, coin, coin pra lá. Era coin, coin, coin pra cá. Coin, 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 coin pra todo lado. Ia, ia. Muito bem, Tetel. Meu filho está super estressado. Tá com sono, mas não quer dormir. Já até bagunçou um pouco ali o quarto. Ó, jogou legos pelo chão. Tá bem estressadinho a criança. Então a gente vai ali na vovó almoçar e fazer uma hora pra ver se ele tira a soneca dele, que ele já tá nervoso. Eu não tô conseguindo fazer nada porque ele tá estressado. Aí eu não posso largar a criança sozinha em nenhum cômodo. Ele briga com o dog. Ó, tentando abrir o portão da sala, né, Tetel? Onde você vai? Vai aonde? Na? Vó? Vó? Vovó. E quem é esse aqui? É o Bacon? Quem é esse? Está chamando o porquinho de Bacon. Quem te ensinou a chamar porquinho de Bacon? Quem te ensinou a chamar de Bacon? E vamos bater um papo sobre a infância, né? Meu filho está chegando próximo aos 2 anos de idade. E é um período onde há muitas especulações, há muitas certezas sobre a infância, mas eu não vejo ninguém falando sobre o tanto que a criança precisa de ser acolhida, orientada, né, e compreendida. Nós somos adultos, né, e vivemos a vida o tempo todo achando que as pessoas precisam nos compreender, que as pessoas são egoístas, que as pessoas precisam conversar mais, precisam ter mais paciência. Mas quando se fala em infância, queremos que a criança aprenda as coisas num passe de mágica, sendo que eu tenho 32 anos e tem coisas que eu ainda não aprendi. Tem coisas da minha vida, ou da minha mente, das minhas emoções, que eu ainda não aprendi a lidar.
E como a gente quer exigir isso de uma criança que está há menos de 2 anos no mundo, né? Ou há muito menos tempo que a gente no mundo. E isso não é sobre deixar a criança fazer o que quer, não chamar atenção, não corrigir, não orientar. É sobre entender, né? Essa reflexão que eu estou trazendo aqui é o que passa pela minha cabeça e o que eu procuro informações sobre, porque é muito fácil a gente falar assim: ah, a criança tem que aprender, ah, a criança tem que respeitar, a criança tem que comer tudo, mas o adulto não come tudo, né? Quando o adulto não quer mais comer, ele guarda lá a comida na geladeira, ou então ele joga fora, né? Aqui na minha casa, eu tenho esse diálogo com a minha família. A gente não joga comida fora. Quando meu filho não quer mais comer, se ele já tiver comido uma quantidade considerável, né? Que isso também é responsabilidade minha, manter ele com a fome suficiente para que quando chegar a hora do almoço, ele comer, né? Porque às vezes o adulto fica dando um monte de petisco, de belisco para a criança e chega na hora do almoço que é obrigar a criança a comer, sendo que a criança não está com fome. Ou então a criança come e mama, como é o caso do meu filho, e aí a pessoa ficou o tempo todo dando mamar para a criança, caiu da mamar. Não sei o que é da mamar, chorou da mamar. E quando chega a hora de comer, a criança não quer comer. Ou então a pessoa enche o prato da criança de comida e quer obrigar a criança a comer aquilo tudo. Não tem necessidade disso. O que eu quero trazer aqui é essa reflexão. Será que os 2 anos são terríveis mesmo? Ou somos nós, adultos, que não queremos parar e pensar assim: por que, que ele está agindo dessa forma? Será que eu estou dando um exemplo sobre isso? Às vezes a gente dá exemplo para a criança agir de certas formas com as nossas atitudes. E a gente não percebe, porque aquilo já está entranhado na gente, a gente já acha que é super normal mentir de forma indireta, mas a criança está entendendo aquilo como uma prática cotidiana. Né? Às vezes o filho fala assim: ai, mãe, maiorzinho, né? Me dá R$ 5, eu não tenho. Aí a criança vai lá na bolsa da mãe e tem R$ 5. Ou seja, a mãe está mentindo. Ah, eu não tenho para dar, eu tenho para pagar uma conta, mas está mentindo. Quanto de esforço eu estou fazendo para que a minha criança entenda a forma correta de agir, né? O quanto eu estou olhando para mim, pensando na educação do meu filho, as minhas atitudes, o que eu estou fazendo que está ensinando, o que eu faço de bom ensino e o que eu faço de ruim também, mesmo que eu não perceba o quão ruim é. Às vezes fica mais claro, mais fácil a gente enxergar algo errado acontecendo quando é o outro que faz, no caso os nossos filhos, do que a gente. Então, algo que eu tenho feito de exercício na minha vida, depois que me tornei mãe, principalmente, eu já tinha essa prática porque eu sou professora, então, assim, quando eu via minha turma agitada, eu pensava assim: gente, como que eu estou agitando essa turma? Ou eu estava agitada, ou eu estava permitindo que alguém agitasse. E aí eu fazia todo um trabalho para retomar as rédeas e colocar todo mundo ali no lugar devido, né? Pensando em organização, em reposicionamento de móveis, talvez, da sala, ou até da minha casa, quando a casa está fora de si, muito bagunçada, as emoções, né? Todo mundo exaltado, estressado, eu procuro fazer algumas mudanças de móveis, ou repensar a organização de algum cômodo, pintar uma parede. E eu acho que com a educação dos nossos filhos também precisa ser assim. Precisa ser mais intencional, mais consciente. E é sobre isso. Né? É muito fácil a gente chegar e falar assim: ah, a criança é mal educada. A criança, mas onde ela está aprendendo isso? Né? Onde ela não está encontrando acolhimento para esse estresse que está nela e ela não sabe lidar, que no caso é a criança está aprendendo, ela não sabe que tipo, ela está com fome, ela não sabe que ela está com sono. E quem precisa observar isso e orientar somos nós. Né? É óbvio que quando acontecerem coisas extremas, a criança bateu, a criança, a gente vai chamar atenção, a gente vai falar que não pode, a gente vai orientar a criança e não deixar passar, nunca deixar passar. Mas a gente também tem que fazer esse trabalho que não é fácil, é árduo, é um trabalho para mudar a nossa forma de agir mesmo.
né? Para que a criança tenha exemplos a seguir. Existem crianças muito tranquilas, existem crianças muito educadas e existem crianças que não são. E isso não é uma coisa para a gente se conformar, é uma coisa para a gente perguntar assim, em que ambiente essa criança está inserido, que tipo de exemplos ela está recebendo, né? Às vezes a família fala assim, ah, mas eu e o pai não fazemos isso. Mas você, de repente, expõe a criança a um ambiente onde as coisas acontecem, né? Às vezes você expõe a criança a umas telas que em algum momento ela vê coisas que a estimulem a agir da forma que agem. Ah, a criança é muito agitada, assiste tela o dia todo. Ah, a criança não come besteira o dia todo, come biscoito o dia todo, sabe? Há exceções? Ah, mas na maioria das vezes, se você parar com calma e observar, coisas acontecem nas entrelinhas e você está ignorando essas coisas e quer cobrar da criança algo que de alguma forma você está permitindo que ela aprenda em algum lugar. Gente, isso aqui não é para julgar ninguém, até porque eu também estou no exercício da minha educação, né? Mas é para a gente refletir. A Bíblia diz muitas coisas. A Bíblia fala da vara, né? E eu quero trazer um vídeo só sobre isso aqui. A Bíblia fala também para a gente ensinar os nossos filhos com persistência, né? E a Bíblia diz para a gente ensinar em casa, enquanto está sentado, enquanto está de pé, enquanto caminha, enquanto está deitado. Ou seja, tem que ser algo contínuo. Não é para a gente ensinar quando nos convém, ou abrir mão daquele ensino quando nos convém, ou por vergonha, por achar que alguém vai achar muito errado, por achar que alguém vai nos julgar porque a gente está agindo daquela forma. Ah, todas as crianças comem doces, deixa seu filho ser feliz. O meu filho é feliz sem comer doce. E isso não é um problema para mim, nem para o meu marido e nem para minha família que entende isso. E quem não entende, eu lamento. Mas são as escolhas que eu fiz para a vida dele. A gente precisa normalizar esse tipo de resposta. E isso não é grosseria. Grosseria, eu acho que é outras pessoas se meterem na forma que a família escolheu educar. Né? Ninguém chega para uma mãe que escolheu botar funk pro filho, levar o filho pro baile, usar drogas dentro de casa e fala assim: ah, você tem que parar de usar drogas por causa disso, disso. Ninguém fala. E eu vejo isso, porque isso está inserido assim no ambiente ao meu redor. Né? Eu observo famílias que agem de formas que eu acho absurdas e ninguém chega para essas famílias para falar isso. Mas aí a mãe que escolheu não dar doces pro filho, que vive esse tipo de vida. Na minha casa, a gente não tem o hábito de comer doces, de entupir crianças de doce. E pessoas que escolheram viver assim criticam isso. Sendo que a gente vê claramente que a vida dessas pessoas não é uma vida saudável, não é uma vida plena, né? Falando de saúde. E assim, as pessoas acham constrangedor eu deixar de dar doces em excesso para o meu filho. Na verdade, meu filho não come doces, é muito. Assim, se eu já dei uma provinha e ele nem gosta. Graças a Deus que continue assim. Mas as pessoas acham absurdo isso, mas elas não olham para si e não acham um absurdo elas agirem dessa forma. Tipo, a criança é pequena, né? Tá aprendendo a se alimentar, não se alimenta bem, não come frutas, legumes e verduras. Mas aí a pessoa acha absurdo que eu, que vivo uma vida mais saudável, passe isso para o meu filho. Eu acho que é isso que tem que preocupar a gente, né? Coisas ruins estão sendo cobradas como se fossem normais e coisas boas sendo julgadas como absurdas. E assim, eu não vou deixar de agir da forma que eu ajo, que eu sei que é bom pro meu filho, porque outras pessoas acham um absurdo. Pessoas que eu observo a vida e falo assim, cara, coitada dessa criança, né? Coitada do futuro dessa criança, porque a gente consegue observar padrões na sociedade. Então, esse versículo fala muito sobre educação. Ensinem os seus filhos com persistência. A Bíblia fala isso. E isso quer dizer assim, abra mão das suas próprias vontades, dos seus achismos, para fazer o que é certo em relação à educação do seu filho.
né? E eu tenho me esforçado a viver isso, a me corrigir pensando nisso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários aqui. Comentem o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, né? E lembrando que tudo que eu falei aqui é pautado na Bíblia, né? Pautado em que a Bíblia diz para a gente cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Pautado em a Bíblia diz que a gente precisa educar, que a gente precisa persistir em educar os nossos filhos, de acordo com a palavra de Deus. E não é a minha vontade, mas é o que é certo e é o que a Bíblia diz. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e tchau!